Nessa aula vamos ver as principais configurações de concreto e como funciona a segunda ordem local de pilares dentro do SimEngineer. E se você quer uma ajuda com a sua carreira ou divulgar seu trabalho, poste o que você anda fazendo com o SimEngineer nas redes sociais. Nos marque que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar o que você está fazendo com o SIA. Então agora vamos para a parte de dimensionamento. Vamos clicar aqui, ó, concreto. Você vai ter então inicialmente configurações de concreto gerais e configurações específicas para 1D e 2D. Bom, gerais, se a gente clicar, vamos ver as principais configurações aqui para 6118 aplicadas no SimEngineer. Você tem a visualização padrão e o avançado. O avançado vai te dar algumas opções adicionais, mas você vai ter aqui, por exemplo, a coeficiente de ponderação do concreto, do aço, se você vai fazer o cálculo da segunda ordem ou não dos pilares, se você vai utilizar o método 1 ou 2 de cálculo do cisalhamento. Você também tem, por exemplo, os limites de abertura e de fissura. Isso aqui depende da classe agressividade, por isso que está alto, mas você pode aqui botar o usuário e determinar o valor que você desejar. Eu vou deixar automático. Dando sequência aqui, você tem então as classes de agressividade, você pode escolher qualquer uma. E você também tem depois o cálculo de viga. Você tem as bitolas de referência do SIA, que ele vai te mostrar resultados em relação a essas bitolas de referência. Se você quiser, você pode diminuir ou aumentar. Basta clicar aqui e você vai ver as outras bitolas. Você também tem aqui o cobrimento que está automático, quer dizer que está vindo da classe de agressividade. Se você quiser, pode botar aqui o usuário e determinar o cobrimento que você desejar. Depois você tem a mesma coisa para os pilares, você tem aqui configurações se a estrutura é deslocável ou indeslocável, ou seja, de nós fixos ou nós móveis. A gente já viu que a nossa estrutura é de nós fixos, né? Porque a gente fez o cálculo de estabilidade, deu abaixo de 1.1, então é a estrutura de nós fixos. Bom, aqui eu não vou editar agora, eu vou editar depois na parte de flambagem. E depois você tem também as configurações de armadura de referência para placas e cascas e paredes. Percebam que placas e cascas, a gente tem armadura superior e inferior e paredes principal. Lembrando então, quando você especifica que um elemento é placa ou casca, o SIA vai mostrar armaduras diferentes para as duas faces do elemento 2D, e quando você determina que é uma parede, ele vai igualar as duas faces com as armaduras obtidas pelos esforços críticos. Então essa aqui é a configuração geral, mas se você quiser que parte da sua estrutura, por exemplo, tenha uma classe de agressividade diferente, ou você quer que um elemento tenha uma configuração diferente do geral, aí você vai utilizar as configurações 1D ou 2D. Então, por exemplo, configuração 2D, clico aqui, clico nessa placa e o SIA vai reconhecer que é uma placa e vai mostrar todos os valores referentes à placa aqui. Você pode fazer qualquer alteração, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, trocar a classe de agressividade, e aquele elemento vai utilizar essa nova classe de agressividade. Ou então, se for um elemento de barra, escolha aqui elemento de barra 1D, clique aqui, você vai ter configurações aqui, definidas, por exemplo, só para vigas. Você pode fazer qualquer alteração, por exemplo, eu quero que essa viga tenha o cálculo pelo método 2 de cisalhamento. Se eu der um OK, você vai ter essa bandeirinha aqui indicando que esse elemento tem configurações diferentes das configurações gerais. Então é assim que funciona, você tem a configuração geral, e se quiser que algum elemento 1D ou 2D tenha configurações diferentes da geral, você usa aqui as configurações, os dados de concreto 1D ou os dados de concreto 2D. Depois você tem a parte de armadura, tá? Armadura 2D e 1D. Você tem mais configurações de armadura aqui embaixo, tá? No painel de entrada. Então você pode vir aqui e utilizar mais configurações. Então você tem diversas configurações aqui embaixo que você pode utilizar também. Na sequência, a gente entra na parte de dimensionamento em si. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês vão ter forças internas na parte de cálculo. Aqui, ó, forças internas para os cálculos de concreto armado 1D. E se a gente vier aqui na parte de verificação da seção, nós temos forças internas para as verificações do concreto armado 1D. Qual é a diferença dessa força interna para essa força interna aqui? Bom, isso aqui está diretamente ligado à segunda ordem local dos pilares. Aqui, nesse ponto, a gente tem os métodos aproximados e aqui a gente tem o método aproximado mais pelo
pilar padrão acoplado ao momento normal e curvatura. Vamos lá para o nosso PowerPoint para a gente ver um pouco as diferenças entre os métodos. Então, segundo a 6118, a parte de segunda ordem local, então item 15833 da 6118, então temos os métodos aproximados para a determinação da segunda ordem local de pilares com lambda menor ou igual a 90, que seria o pilar padrão com curvatura aproximada e o pilar padrão com rigidez capa aproximada. Prós e contras desses métodos. Nesse método, você não precisa de uma armadura pré-definida. Nesse caso, é possível fazer o cálculo dessa armadura. Então, você não precisa da armadura já definida. O cálculo dessa armadura, a armadura em si não fica tão justo, né, nos esforços. Você tem uma certa folga de armadura para os esforços. E você pode dimensionar a seção, claro, porque você não precisa de uma armadura já definida. Então, os softwares que utilizam o cálculo de concreto, por essa metodologia aqui, eles conseguem determinar quais as armaduras são necessárias para os esforços. E também, você, além de dimensionar a seção transversal, você tem a opção de verificar. Lembrando, dimensionar é você impor uma quantidade de aço para aquela seção. Verificar é você já ter uma quantidade de aço naquela seção e você vai verificar se aquela seção de concreto com aquela armadura que está lá dentro passa ou não passa segundo os esforços atuantes. E aí você tem na mesma seção, item 1583334, o método pilar padrão acoplado ao diagrama momento, normal e curvatura. Com ele você pode tratar de pilares até lambda 140. Prós e contras. No caso desse método, você precisa de uma armadura pré-definida. Então, aqui no SimEngineer, se você tem um pilar que tem lambda acima de 90 e você vai fazer o cálculo dele, você precisa já determinar uma armadura nesse pilar para que você entre no método do pilar padrão acoplado ao diagrama momento, normal e curvatura. Isso não é a determinação do CIA, é uma determinação do método. Então, voltando para o nosso PowerPoint, e por fim, no item 15832, é mencionado o método geral, onde é feito de forma precisa, né, o cálculo da não linearidade física e geométrica, e é obrigatório para pilares que estão entre lambda 140 e o limite de 200. Prós e contras. Você precisa de uma armadura pré-definida, como também ocorre lá do pilar padrão acoplado ao diagrama momento, normal e curvatura. O processo de cálculo é complexo, o CIA faz esse processo de cálculo, mas é um pouco mais complexo. Você tem que fazer um pilar individualizado, fazer a consideração precisa da não linearidade física do concreto, da não linearidade geométrica, e o resultado desse tipo de método fica bem justo, quer dizer, a armadura fica bem justa aos esforços que estão ocorrendo, você não tem muita gordura ali para queimar, tá? Você não tem muita folga dessa armadura. Bom, vamos voltar lá para o CIA. Então, só para deixar claro para vocês, se o pilar for até lambda 90, vocês podem utilizar aqui forças internas para o cálculo de concreto 1D e determinar aqui a segunda ordem local desses pilares. Se o CIA detectar que o lambda desses pilares é acima de 90, ele vai exibir essa informação para vocês aqui, através da informação de erro. Qual é a informação de erro? Quando você tiver qualquer cálculo aqui e aparecer 999, você tem uma informação de erro. E aí você olha o relatório completo de cálculo, sempre recomendo um relatório completo, e aí você vai ver o que está ocorrendo. Para pilares, se os seus pilares forem bem esbeltos, ficou acima de lambda 90, você vai ter essa questão do 999 aqui. E aí o que você vai ter que fazer? Lançar uma armadura, através da função de lançamento de armadura, e ir para verificação através do método do pilar padrão acoplado a momento, normal e curvatura. Tá? Então você vai utilizar essa função e depois de utilizar essa função, você tem a parte de verificação da seção em relação aos esforços, que é a verificação de resposta, né? E essa verificação de resposta vai pegar os esforços vindos dessa função aqui, com pilares com lambdas até 140. Então, fique bem atento à questão dos lambdas dos seus pilares, porque eles influenciam diretamente nos cálculos. Bom,
está falando bastante de lambda, de pilares, então a gente tem que ver aonde que está a informação de flambagem dos nossos pilares. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que funciona a configuração de flambagem no SimGNI. Isso é fundamental para o cálculo dos seus pilares. Então até lá!